Agosto Lilás e a violência de gênero. Por que os índices de feminicídio no Brasil ainda são tão altos? Eu gostaria de dizer sejam bem-vindas. Um episódio que tratará de violência de gênero, violência contra a mulher, tendo por base o Agosto Lilás. Muito bem-vindas. Eu sou o Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado pelos meus amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. Então, que se instale este, infelizmente, ainda e cada vez mais necessário debate. A cada 7 horas, uma mulher é assassinada, é vítima de feminicídio no Brasil. Uma média de mais de 3 mulheres por dia assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Meus queridos, é importante a gente explicar o que é feminicídio, né? O feminicídio no Brasil ele foi trazido para a nossa legislação em 2015. Ele é uma causa de aumento, né? Na verdade, ele é uma causa majorante da pena de homicídio, né? Do crime de homicídio. E as circunstâncias e o gênero importam para entender o porquê da tutela do direito, né? Da proteção jurídica em torno da mulher. A mulher é vulnerável, especialmente quando ela está dentro de uma relação afetiva, olha só que coisa louca, e dentro da sua própria família. A gente já falou sobre isso aqui, que a origem da violência ela é familiar, então é preciso a gente proteger os vulneráveis, né? E é por isso que o feminicídio ele é tão importante. O crime de feminicídio aumenta a pena básica já para 30 anos, né? Que seria a pena máxima no Brasil. Então ela vai de 20 a 30 anos. Então é assim que a gente entende mais ou menos como é que é o feminicídio dentro da legislação. Gente, eu estava pesquisando aqui na internet, o conceito de feminicídio ele surgiu em 1976, a partir de uma autora sul-africana chamada Diana Russell. Esse tema da violência de gênero, sem sombra de dúvida, contribui, né, para uma análise e uma qualificação do homicídio a partir das questões de gênero. Então, o Bel já destacou aí. É importante a gente destacar quando a gente está falando de feminicídio enquanto uma qualificadora no âmbito do Código Penal, a gente está tentando dar um destaque para as situações em que essa violência decorreu, né, no âmbito interno, familiar ou por uma questão de misoginia, né, uma situação em que o agressor ele se entende, objetifica a vítima, né, se entende dono ou exerce um poder por conta de uma expressão de ódio, né, não respeitar a condição de cidadania, de humanidade da mulher. E aí ele assume diversas facetas, inclusive. Tanto que a gente está dizendo, ela não é só a doméstica. Ela pode ser, por exemplo, por uma questão racial. Existe o homicídio contra as lésbicas também. Enfim, são várias as formas. O feminicídio em série, que é aquela situação em que o homem ele fica o tempo todo tendo prazer com mulheres, inclusive objetificando-as e causando sofrimento, causando dor e causando morte a elas. Ele é uma expressão da violência de gênero. É importante dizer que a característica do desprezo ou do menosprezo pela condição feminina é importante para caracterizar o feminicídio, né? A gente está tendo aí um revival, muito por conta de uma série da Netflix, salvo engano, né? No caso da Daniela Pérez, que é um caso marcante de feminicídio no Brasil, é importante a gente dizer, justamente porque existia um traço ali voltado para a questão da perseguição anterior, né, que se fazia do assassino em relação à vítima, né, a abordagem, a tentativa de manipulação do assassino anteriormente, para que, no dizer não dela, né, nas tentativas que ele fez, ela dizendo não, ele ter planejado o assassinato dela. É um caso de feminicídio, apesar deles não terem tido nunca uma relação afetiva. Olha só que coisa interessante. E aí, em agosto, a gente celebra, vamos dizer assim, respeitosamente, né, a existência de uma lei, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela é importante, né, na caracterização do feminicídio, especialmente quando há uma conduta anterior, um registro, um boletim de ocorrência anterior da vítima, né? Então é mais fácil caracterizar o feminicídio se já houver uma denúncia anterior. Mas existem feminicídios que não estão, o feminicídio vai para além da Lei Maria da Penha, é importante se dizer isso. Então por isso eu citei o caso da Daniela Pérez. E é importante ressaltar também que a Lei Maria da Penha aborda questões que extrapolam a violência física, né?
né? Então, nós já fizemos, inclusive, episódio. Quem ainda não assistiu, por favor, assista ao episódio em que nós falamos sobre violência contra a mulher. Inclusive, nós entrevistamos, né, uma psicóloga a respeito do tema. E são diversos tipos de violência que a Lei Maria da Penha tenta impedir através da tutela, da proteção à mulher, né? Quando a Lei Maria da Penha abarca essas relações afetivas, familiares. Importante dizer que não se aplica apenas nas relações amorosas, mas nas relações familiares também. Então, filhas que são agredidas por seus pais, não é isso? Irmãs que são agredidas por seus irmãos. E os tipos de violência que a Lei Maria da Penha tenta debelar são das mais diversas, além da violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Então, todo esse tipo de atuação, as ameaças. Então, se o camarada chega para a mulher e ameaça verbalmente, é violência também, um tipo de violência psicológica, tem reflexos e que são muito, muito graves também. Então, se o cara impede a mulher de ter acesso ao seu dinheiro, ao seu próprio dinheiro, impede de trabalhar, todas essas violências são efetivamente violências e são reprimidas pela Lei Maria da Penha. E a finalidade da Lei Maria da Penha, uma dessas finalidades é evitar que chegue ao caso extremo de um feminicídio, né? É a tentativa, né? O que a gente tem visto é que a punição no Brasil, ela não está evitando, né, novos crimes em si. O que a gente precisa discutir aqui é essa sociedade que a gente vive, como é que a gente pode mudar a concepção, o tratar, o manejo, né, as relações que a gente tem entre os seres humanos, principalmente envolvendo mulheres. E aqui eu vou fazer uma ressalva: mulheres cis, mulheres trans, né? Que tipo de relação a gente está tendo? Como é que a gente está enxergando as mulheres? E eu acho que a origem do nosso debate é justamente a sociedade. Se a gente for observar, por exemplo, tem um mapa da violência de 2015, quando a lei de feminicídio surgiu, datava que mais de 50% das mortes envolvendo mulheres, e aí eu estou colocando causas naturais, eu estou colocando por conta de doença, mais de 50% envolviam seus parentes como autores, né? Não só parentes, mas também companheiros ou ex-companheiros. Então, fica caracterizado que tem alguma coisa aí envolvida, né, nessa relação. As relações, elas não estão sadias, né? Porque a punição está sendo matar, né, gente? É uma coisa meio absurda essa. E tem duas observações que eu queria fazer. É uma coisa que a gente sempre tem buscado trazer em nossas observações aqui, que a situação fica ainda mais, citando mais uma vez meu queridíssimo amigo Marquinhos, Magalhães, 2022. Então, a situação fica ainda mais dramática quando a gente racializa a análise e a discussão, porque quando a gente se refere a mulheres negras, os índices são ainda maiores, as violências são ainda mais diversas, né? A crueldade é ainda maior. Então, é necessário, toda a discussão que a gente faz, sobretudo na sociedade brasileira, sobretudo no momento histórico em que vivemos, é mais do que necessário, é imperioso e é urgente que a gente coloque ali a lupa racial, que a gente racialize a análise e a discussão. E uma outra observação que eu queria fazer também, Bel fala assim com muita pertinência, no sentido de que, apesar da punição, apesar de haver uma causa de aumento de pena na morte de mulheres praticada pelo fato de serem mulheres, né? O homicídio qualificado pelo fato de a vítima ser mulher, então o feminicídio, mas apesar do advento dessa figura jurídica penal do feminicídio em 2015, com a alteração do Código Penal, a gente percebe que não há uma redução, né, no número de feminicídios, não há uma redução efetiva no número de violência contra a mulher, apesar também da Lei Maria da Penha, e a gente olha para a estrutura dos poderes, não apenas do Poder Judiciário. Então, a gente vai para o campo legislativo, vocês vão se lembrar, assim como eu me lembro, a batalha que foi para a Lei Maria da Penha poder ser tramitada, votada e aprovada pelo Congresso Nacional, a batalha que foi para o projeto de lei que alterou o Código Penal para estabelecer a figura do feminicídio, para ser
tramitada, aprovada pelo Congresso, uma batalha assim surreal, totalmente surreal. Então, quando a gente olha a estrutura de poder do nosso país, constituída basicamente por homens héteros brancos, a gente entende porque, apesar da existência de estatutos legais, né, que prevêem punições, e punições, inclusive, em alguns aspectos severas mesmo, do ponto de vista prático, esses estatutos legais não conseguem conter o aumento, né? E aí a gente falava em off aqui antes de começar a gravar, Bel lembrou muito bem do caso, por exemplo, da Mari Ferrer, vítima de um estupro, que vai para uma sala de audiência em que, salvo o melhor juízo, ela é a única mulher presente e que ela é revitimizada, ela é execrada e tratada como um bicho, pior do que um bicho, pelo promotor, pelo juiz, pelo advogado da parte contrária. Então, quando a gente olha para essa estrutura, a gente entende porque, apesar da existência de normas que tentam impedir o aumento desse tipo de violência, efetivamente a gente não vê essa contenção e, ao contrário, cada vez mais parece que aumenta, infelizmente. Eu queria destacar também em relação ao que vocês falaram. Primeiro, em relação ao recorte da violência de gênero, no que refere à raça, eu acho que tanto o recorte de violência, considerando gênero e raça, são extremamente importantes. Acho recomendadíssimo uma publicação nova do Instituto Marielle Franco, que o título é Violência Política de Gênero e Raça no Brasil 2021, que ele traz o conceito também de violência política, né, por conta de perseguição às mulheres pretas e negras, inclusive no exercício, né, da atuação política, ou na condição de defensores de direitos humanos. É super interessante a publicação. E eu acho assim, gente, é uma crítica que eu sempre faço também, além do uso dramático, né, que Vini toda hora fala, mas eu acho que o investimento cultural, sabe, em peças culturais, na minha opinião, acho mais importante até do que o investimento na legislação penal. Eu, particularmente, não acredito no recrudescimento penal como estratégia de melhorar questões relacionadas à violência no nosso país, porque o sistema criminal, inclusive, dado como remédio, ele produz violência, então é meio um contrassenso. Mas é uma sociedade que acredita, está tudo bem. Na perspectiva democrática, é uma das apostas. Mas a gente precisa investir do ponto de vista de mudança de cultura. A questão que Vini trouxe da dificuldade da aprovação do ponto de vista legislativo da Lei Maria da Penha é reflexo de nossa cultura sexista, misógina, patriarcal e violenta. Tanto que essa legislação ela é parte de de uma condenação internacional que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta do episódio Maria da Penha, que é um episódio da década de 80. Ela foi, o começo lá dos problemas dela aconteceu, né, na década de 80. O caso foi levado na década de 90, me parece, à Comissão Interamericana por falta de providências por parte do poder público brasileiro. Ela havia feito denúncias, né, inclusive sofreu tentativas de assassinato até por espingarda, e aí por omissão, o Brasil acabou respondendo. Acho que foi em 2002, alguma coisa assim. E, ao responder, ele foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e foi obrigado, inclusive, a instituir legislação que trate do tema da violência de gênero, aperfeiçoando, então, o nosso mecanismo de proteção a esses indivíduos. E isso só foi acontecer, como a gente sabe, a Lei Maria da Penha ela é de 2006, sendo que, por exemplo, em 2007, a gente já tinha países como a Costa Rica com legislação tratando do feminicídio. Mas é só para dizer o seguinte, esse investimento é gradual, ele é lento, mas como toda situação que envolve uma cultura, como é o caso, por exemplo, do racismo no nosso país, que ele é estrutural, ele é cultural, porque a gente viveu uma cultura racista durante muitos séculos, não é por decreto, não é por lei que a gente muda isso. Então, isso explica um pouco por que essas legislações tão novas e tão recentes e tão diversas do que a cultura do nosso dia a dia, machista, sexista, misógina e violenta, se apresenta, por que essas legislações ainda não trouxeram o resultado esperado. Mas elas sozinhas não vão muito longe, se a gente realmente não investir nesses processos de difusão de uma cultura de paz e de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela trata
ela afirma de forma expressa, não é casuisticamente, não é um florear. Ela diz lá em um dos artigos que a violência de gênero, ela é, antes de mais nada, ela é reconhecida como uma violação de direitos humanos. É uma violência que afeta a dignidade da pessoa humana. Então, isso é o espírito dessa proteção, né? Quando a gente faz o recorte da violência relacionada a gênero. E isso decorre de ódio, isso decorre do não reconhecimento da condição de cidadania, da condição de humanidade, de um indivíduo em relação ao outro, e por conta disso ele promove a violência. É extremamente importante que a gente reflita sobre isso para a gente seguir avançando e descortinando, como é essa publicação nova do Instituto Marielle Franco, todas essas, né, interfaces ou todos esses mecanismos transversais através do quais a violência de gênero, racial, e agora a gente está falando de política também, se cruzam, se entrecruzam e têm se apresentado. Do ponto de vista político é importante mesmo, que é sofisticado, e a gente sabe, por exemplo, no caso da própria Marielle, como tem sido difícil, quantas autoridades já passaram pelo caso e seguimos, inclusive, sem uma resposta clara, né, efetiva do que aconteceu, marcando aí a nossa história de uma forma trágica e cruel, o assassinato de uma importante liderança, não só do ponto de vista do legislativo, né, mas como defensor e representante das mulheres pretas, né, de periferia de nossa sociedade. É um absurdo. Essa morte, isso não pode passar impune. Com relação à questão racial, gente, é importante a gente traçar aqui alguns dados também. De 2003 a 2013, a gente viu um aumento de mais de 54% dos feminicídios envolvendo mulheres negras, tá? Enquanto que nesse mesmo período houve um regresso, né? Uma redução do número de feminicídios de mulheres brancas. Então, realmente, a questão racial ela precisa ser discutida, porque já é fato que um dos motivos que aumenta o feminicídio é o racismo, tá? Então, a gente não está lidando só com relações aqui de afetividade, né? Como seria com a Lei Maria da Penha, o feminicídio ele vai para além, como eu já havia dito. Então, é importante a gente traçar o que causa a violência no nosso país, o que estimula o aumento da violência, e é sobre isso que a gente tem que debater, e debater sempre, em escolas, academias, para além das academias, né? Transpor academias, porque senão o debate fica muito elitizado. Quando a gente fica apresentando muitos dados também, às vezes eu fico preocupada se a gente está passando a mensagem para outras pessoas que não têm tanta compreensão, e eu espero que esteja. Então, eu lembro que Erickson falou, né, que o feminicídio está aumentando e tudo mais. A gente teve, em termos de dados, né, um regresso do feminicídio em 2021, mas que a gente não sabe se ele é efetivo. Foi um regresso tão pequeno de 2,4% que a gente acha que, né, por exemplo, no início da pandemia, de fevereiro a maio de 2020, a gente teve um aumento imenso do feminicídio. Então, olha essa coisa interessante. É preciso a gente reestruturar as nossas bases sólidas da sociedade. A família é uma delas, né? A gente sabe que a família é uma delas, mas o que a gente precisa fazer é a integração da família com o meio externo, com o meio social. E aí a sugestão de Marquinhos de se investir na cultura é importantíssima nessa integração. Bel, eu faço essa observação da sensação de que aumenta, e esse dado que você traz é muito importante, mas é importante a gente questionar também o seguinte: em 2021, os dados indicam que houve uma redução de 2,4%? Sim. Nos índices de feminicídio, nos casos de feminicídio. Houve uma redução. Só que no ano anterior, no início da pandemia, houve um aumento muito significativo. Então, a redução, aí eu justamente lanço esse questionamento, essa redução que houve em 2021 foi uma redução considerando o ano anterior, imediatamente anterior, ou toda a média histórica, né? Porque se a gente chega em 2020 e por conta da pandemia, em que as mulheres ficaram literalmente reclusas em casa com seus agressores, e por conta disso a gente percebeu, né, estatisticamente, um aumento no número de feminicídios, de agressões de toda ordem contra a mulher, e isso apenas do que foi registrado. Porque imagine a mulher que já tinha dificuldade de ir à delegacia para prestar uma queixa e ser revitimizada, imagine sem a possibilidade de sequer ir à delegacia para fazer uma ocorrência. Porque para ligar para a polícia, ela teria que se desvencilhar do marido, do pai, do irmão. Então, mas, essa amigo, redução... É só porque feminicídio a gente está falando já da vítima que morreu, né? A gente já está falando de... Eu só fiz essa observação porque houve um crescimento também no número de todos os tipos de violência.
houve do feminicídio, esse dado é referente a feminicídio, não é isso? É referente ao feminicídio, mas aí eu abro esse parênteses para dizer que houve um aumento também no índice de vários tipos de violência contra a mulher. Sim, houve um aumento. A grande questão aí, a gente precisa ver quais são os estudos nesse sentido. Teve a campanha, isso aí é muito importante, né? Isso daí ajuda de alguma forma, a política pública é essencial, né? Teve, inclusive, a campanha do Sinal Vermelho, que foi uma assim, né? Foi bombástica durante a pandemia, e isso fez com que, muito provavelmente, tivesse alertado as pessoas e ajudado de alguma forma as mulheres dentro de casa, né? Durante o período posterior. Não sei. São coisas que a gente precisa analisar. Campanhas públicas são extremamente importantes, né? Os serviços prestados ao público nesse sentido são extremamente importantes para que a gente possa rever. Acho que a gente não tem esse dado, mas talvez se analisar o recorte étnico-racial aí em relação a esses dados, talvez a gente verifique em relação a mulheres negras não tenha reduzido, né? Tenha reduzido talvez em relação a mulheres brancas. É bem possível. Isso sem sombra de violência, também não percebo essa redução, não. Basta lançar no Google, é só colocar como o Bel estava falando quando estava em off, não sei se depois que a gente começou a gravar, não lembro se Bel falou também, mas você me corrija, Bel, por favor, se estiver errado, e complemente, sendo o caso. Na segunda-feira nós fizemos uma reunião, e Bel lançou no Google, não foi isso, Bel? Mulher é morta, mulher morre, vem assassinada pelo marido, assassinada por companheiro, assassinada por ex-namorado. É o que aparece, logo. Tá cheio de casos assim, gente. É assustador. Exato. Gente, o fato é que o Brasil é um país extremamente violento, deve estar aí infelizmente, top 5 aí dos 5 que mais matam mulheres no nosso país. E esse dado de redução episódica no contexto de pandemia realmente não tem... A gente tem que analisar com muita cautela, porque aqui no caso do Brasil, né, as situações de violência, elas realmente ficaram muito afetadas pelo contexto da pandemia. Como vocês mesmos colocaram, inclusive os dados de registro e de identificação da causa de morte, ficou muito comprometido, né, por conta da dificuldade dos médicos peritos, dos serviços de saúde, estava todo mundo muito concentrado em atender vítimas de Covid. Eu me lembro claramente disso, né? Dessa análise mais qualificada assim da causa da morte ficou comprometido. E a gente tinha fila de cadáveres enfim, para despachar mesmo, desculpa falar assim, mas para sepultar e para dar lá o atestado de óbito. Então, eu acho que fica bem fragilizado. E o outro aspecto é que é uma questão secular mesmo, é estrutural, né? Esse ódio às mulheres, essa estrutura patriarcal, que enxerga no homem o senhor, e essa noção de família centrada no homem, né? Considerado o senhor com poder de vida e morte sobre as pessoas. A mulher sendo objetificada, né? Ela sendo sempre vista como um produto, algo que possa ser usado, que possa ser descartado. Isso é uma concepção europeia antiga, né? Da antiguidade lá, inspirada no modelo de família romana mesmo. Então, isso é muito antigo. Essas raízes são muito profundas na nossa ancestralidade, interfere, inclusive, no modo de ser de diversos povos, diversas nações. Então, o bacana é a gente, sem dúvida, né, numa perspectiva de cultura de paz, partir para discutir a igualdade, a equidade também é necessária, a alteridade, sororidade, esses temas são importantes aí na nossa pauta. O tema é denso, é necessário, é urgente, né, amigos? Então, Bel, com a palavra. Eu gostaria de acrescentar apenas aqui para a gente finalizar que na história da sociedade ocidental, a mulher ela passou a ter mais direitos, ou talvez um pouquinho mais de direitos, quando ela passou a ser mãe. E para a sociedade vista como alguém com utilidade, já que agora ela podia, os herdeiros eles teriam mais direitos, né? E a gente está falando de um Estado moderno, em que a mulher passou então a poder gerenciar alguns dos seus bens, caso ela não tivesse nem o seu reprodutor, nem o seu pai, nem o seu marido. Nessa sociedade moderna, a mulher ela passou a ter um pouquinho a mais de direitos. Então, o que a gente observa é que na evolução dos direitos civis, como um todo, as pessoas elas ganham direitos se elas tiverem um uso. E é por isso que eu falo tanto sobre essa questão da mulher ela ser tida como um objeto para fins de uso, né? Ainda hoje, e descartável, já que os índices de feminicídio estão tão altos. E é sobre isso, meus queridos, vamos refletir sobre isso, sobre como é que a gente está lidando com as pessoas, com as relações. E aí, botando mais uma vez a lupa racial
as mulheres brancas ganharam um pouquinho de direito. E burguesas. Mas brancas como... Porque as pobres não tinham herança, não tinham bens. Não tinham o acesso, né, basicamente, assim, mas tinham o direito a ter direito. Pelo menos. Ter direito a ter direito já é um mínimo, do mínimo, mas é algo. Agora, não ter direito a sequer ter direito é algo que é muito, muito, muito escroto. Era o que sempre aconteceu, historicamente, sobretudo com as mulheres negras, nesse aspecto. Por isso, a divisão necessária entre feminismo branco e feminismo negro. É necessário que se faça essa... Sim. Porque partem de lugares distintos, né? Na sociedade ocidental, a mulher negra ela era coisa até pouco tempo. Ela era coisificada mesmo, era uma mercadoria, e aí eu estou falando não só da mulher, mas do homem, negro também, os negros eles eram coisas até pouco tempo, gente, não faz muito tempo, se a gente for colocar historicamente falando, né? Bom, é isso, gente, o conteúdo é denso, o tema é bem delicado, mas é importante a gente fazer sempre essas reflexões, trazer sempre esses tipos de assunto aqui para o Papo Júri. Se você curtiu, deixa seu joinha, compartilha aqui esse link, ativa o sininho no YouTube, assina a biblioteca no Spotify, segue a gente também no Instagram, @PapoJurisCast. Pois bem, muito obrigado a cada uma de vocês que nos acompanharam até aqui. Vamos refletir, o tema é urgente, é necessário. Muito obrigado por estar conosco. Até o próximo. Um beijo no coração.